Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Toffoli, eu sou advogado e nesse canal a gente costuma falar sobre investimentos. Hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário conhecido como o melhor fundo da Bolsa. Então fica até o final, que no final eu vou dar um veredito sobre esse fundo, se convém ou não ter, tá certo? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou advogado, OAB-MS número 14238, e eu não tenho qualificação técnica para te oferecer investimentos. Então esse vídeo é sobre a minha carteira, tem finalidade apenas educacional e não é nenhuma recomendação para compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. Tá certo? A respeito do HGLG, é um fundo de logística. E fundo de logística, tijolo de logística, é tido pela maioria das pessoas como bem seguro, principalmente depois da pandemia, porque o parque de galpões logísticos do Brasil é muito pequeno e foi necessário, né? O e-commerce ele bombou, a Shopee, a Shein da vida. Só que essa percepção ela é equivocada. É igual a percepção de algumas pessoas sobre shopping, que shopping nunca fecharia e tal, e nós vimos que sim, que o shopping fechou, né? Então, essa percepção de que por ser de logística é mais seguro, a gente tem que entender que não. Como, por exemplo, lembra da suposta fraude da Americanas? Me parece que tinha um fundo que tinha uma grande exposição dos seus ativos de logística a esse locatário Americanas, que era o Bresco Logística, salvo engano. Então, uma empresa de varejo, super arriscada, 1000 vezes alavancada, tornou um fundo de logística não tão seguro. Então, veja, não quer dizer que seja de logística que vai te salvar. O que te salva, né, só a diversificação salva. Só diversificar em vários tipos de fundo, em vários setores, de várias gestoras, né? Então eu vou tratar de alguns pontos aqui, anotei alguns pontos para vocês e no final vou dizer o que eu acho. Primeiro ponto, o fundo entrou com uma execução de 10 milhões, só de custas pagou aí mais de 100 mil, para cobrar uma dívida e está recebendo parcelado, né? Recebeu 30% dessa dívida e o restante parcelado. Essa é uma das vantagens de investir via fundos, porque se fosse você que tem um locatário que te deve aluguel, você teria que entrar com ação de cobrança, contratar advogado, juntar documento, ir no escritório do cara e tudo mais. Aqui não, eu sou advogado, mas eu não precisei fazer nada. Como cotista que sou, simplesmente confio na gestão e a gestão está tomando as providências judicialmente. A ação corre no Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma execução judicial, né? Outro ponto. O fundo adquiriu de porteira fechada um outro fundo, o GTLG11, assumindo uma dívida de 370 milhões, mais de 370 milhões. A alavancagem do fundo, o que é alavancagem? É o que ele tem de dívida para pagar. É cerca de 12,5% do PL, do patrimônio líquido do fundo. O que a gestora considera como conservadora. Como a gestora ela tem aí vários anos, mais de 10 anos de vida, as pessoas confiam. Se ela está falando que é conservadora, é conservadora. Tem outros fundos que têm uma alavancagem muito maior, né? Pegar o caso do RECT 11, por exemplo, que é lajes corporativas e tem uma alavancagem muito maior e vem tentando resolver vacância e alavancagem. Então a dívida do HGLG é 650 milhões, com uma média de IPCA mais 6. Então a dívida ela tem a inflação mais um cupom normal, que é o padrão do mercado aí, IPCA mais 6. Quando você vê uma dívida de IPCA mais 10, é preocupante, né? Se o fundo vai aguentar pagar, se ele não vai ter que ficar fazendo emissões ou vai ter que se desfazer de ativos, né? Mas uma IPCA mais 6 é o padrão ali do mercado, tá? Vacância, 10%, chegou a 20% em maio desse ano, por exemplo, então a vacância é considerada pelo próprio fundo como boa, né? Está diminuindo a vacância. Concentração, 13% na Volks e 10% na Melia, no Mercado Livre. Então veja, mesmo o HGLG, tido por muitos como o melhor fundo imobiliário de todos os tempos, blá 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 blá, ele está concentrado, 23% dele em apenas 2 locatários. Se o Mercado Livre vier a falir, se há uma fraude na Volks, se a Volks vai embora, qualquer coisa assim, a gente poderia ter um impacto significativo nesse ativo. Então, considero você não tem que pensar na sua carteira como um ativo só, e nem pensar em escolher o melhor, sim escolher bons ativos que sejam, tem uma história de ser bom, como é o caso desse ativo, mas ele tem alavancagem, ele tem vacância, ele tem uma certa concentraçãozinha. Bom, aí no relatório eles falam do pagamento de quase 80 milhões por um galpão e um terreno em Itapevi. Então, comprar um terreno anexo para expandir, o que mostra que os caras estão atentos, que a expansão é muito mais fácil do que você ficar construindo locais que não tem galpões. Também anotei um tópico sobre a Sequoia com problemas financeiros. Essa Sequoia, já cheguei a acompanhar, continuo acompanhando ela, falaram muito bem dela antigamente, agora ela está com problemas financeiros. Mas essa seria uma vantagem de você investir em fundo imobiliário e não 100% em ações, por exemplo. Porque ações, se a empresa falha, você perde o capital principal investido, você perde o principal. No caso do fundo imobiliário, se a Sequoia vem à falência, você não perde o principal, porque está lá o tijolo. Estou falando em caso de tijolo, tá? Então a Sequoia vai embora, você executa as garantias, os fiadores, os imóveis e tal, e vai leilão, mas você pode realocar o principal e tirar, entre aspas, uma renda dele, né? Então você não perde ali o tijolo. Também anotei que eles fizeram a ligação de um esgoto de um ativo, de um galpão, que era esgoto próprio, tinha uma estação de tratamento de esgoto própria, e passaram para a rede pública de esgoto, o que significa uma economia com manutenção. Isso mostra, cara, um certo cuidado
da gestora em buscar melhorias. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Passou esgoto na rua do fundo e aí meu pai teve que contratar pedreiros, perder 3 dias de trabalho para ficar acompanhando esses pedreiros para ligar no esgoto público. Então, quando você tem um imóvel físico, você tem essa dor de cabeça no acompanhamento desse tipo de manutenção, né? O fundo HGLG possui uma carenciazinha, um descontinho para atrair locatários, mesmo sendo HGLG. Ele tem também uma carenciazinha. Lembrando o RECT, por exemplo, que tem carência, tem desconto ali embutido, você não percebe muitas vezes porque eles não vão abrir essa matriz negocial, mas você percebe porque não tem impacto imediato nas cotas do fundo. Então há uma nova alocação, mas ela não tem impacto, né? Porque foi dado carência. Desde o início, 2011, o HGLG rendeu 477%, enquanto o CDI 199. Então ele rendeu mais do que 2 vezes o CDI, o que é difícil de bater no Brasil, né? Tem uma liquidez de 275 milhões por mês, cerca de 5% do fundo desse giro, né? Então não é um giro expressivo em relação ao fundo, mas é um valor alto. E 400 mil cotistas. Para que serve liquidez? Liquidez só serve para 2 coisas. Primeiro, se você tiver uma posição muito grande para você vender e sair, que não é o nosso caso, convenhamos que não é o nosso caso. Segundo, que a quantidade de cotista, liquidez, negócio faz com que aquele fundo seja mais fiscalizado. Então 400 mil pessoas, tem institucional, tem fundo de previdência aqui interno, tem fundo de fora, tem grandes, tem a BlackRock, por exemplo, para ter alguma grande investidora, e tem pessoas físicas grandes também, que vão ligar lá no RI, que vão postar no Instagram, que vão criticar, que vão participar dos eventos, das lives sobre resultados, que vão fazer pergunta no podcast, e vai, né? Então, essa é a vantagem da liquidez, você sair da posição e também a quantidade de pessoas fazendo o seu trabalho, você não precisa ficar ali, porque é um fundo que tem muita gente de olho. Anotei alguns imóveis, Betim, Barueri, Ribeirão Preto, Extrema, tem várias cidades, né? Acho que até uma no Pernambuco, mas ele não é concentrado, não é monativo, nem monoinquilino, não é nada. Sobre preço, essa variável do preço é o seguinte, se você se prender muito a ela, você tem alguns problemas. Primeiro que fundo de tijolo muitas vezes está com a avaliação desatualizada, então o preço por VP vai estar totalmente errado. Segundo, que você não tem como prever o futuro, então você não sabe se daqui para dezembro vai acabar a vacância de uma vez, vai chegar um locatário novo, você não sabe se o fundo vai receber alguma coisa extraordinária e vai pagar essa alavancagem, zerar a alavancagem. Então, a gente não tem como prever o futuro, então fica difícil de mensurar preço futuro, né? Claro que tem a possibilidade de cálculo, trazendo a caixa do futuro ao valor presente e tudo mais. Mas desde que você não pague muito caro, sabe? Que você não pague exageradamente caro, não vai fazer diferença. Você vai acumulando uma cotinha ali, compra outros fundos, outros ativos, daqui 6 meses, 1 ano você compra de novo, porque vai ser quando você vai voltar a comprar desse mesmo ativo aqui, por exemplo. Não vai fazer tanta diferença o preço unitário daquela cotinha. Mas a XP, por exemplo, está com relatório para neutro. Nem vender e não comprar, só manter. A 166 o preço-alvo, acho que está 158. Então vocês veem aí que é uma coisa difícil de mensurar. Algumas não compram, outras não vendem, outras não neutro, né? Rendimento linearizado, a gestora tem como política linearizar 1,10 por mês. Eu acho isso bom, eu acho que linearizar é bom, porque o mercado trabalha com expectativas, e expectativas movem preço. Então as pessoas fazem aqueles vídeos, uma coisa muito prematura no mercado embrionário do Brasil, que fazem aqueles vídeos, olha, se eu investir R$1.000 no HGLG, quanto que eu terei por mês, né? Mas as pessoas fazem programações, grandes fundos fazem programações, olha, eles esperam uma rentabilidade e tal. E linearizar é melhor do que um mês pagar 1,10, outro mês pagar 50 centavos, outro mês pagar 1,60. Mexe demais com o mercado e não traz aquela estabilidade que se espera de um bom ativo ali, sempre rodando a cotação e o rendimento num determinado patamar aceitável, né? Você não abrir ali seus investimentos, você tem lá 100 mil no HGLG e num dia você tem 60, né? Ele varia demais de preço, varia demais de rendimento. Por último, eu anotei a questão da venda da gestora. É engraçado porque eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no card para vocês, falando muito bem da Credit Suisse, antes mesmo de eu ser cotista do HGLG e do HGRU. Eu já falava bem. Aí você vê como você não prevê o futuro. Falava bem, tinha tradição no Brasil e tal. Aí vai, pouco tempo depois, tem esse escândalo da falência do Credit Suisse lá na Suíça e do governo tendo que socorrer, da UBS comprar e tal. E agora tem essa polêmica. Sobre essa polêmica é o seguinte, eu duvido muito, conhecendo os advogados, os economistas, o mercado de modo geral, que esse know-how da gestora seja jogado no lixo, né? Quem comprar dificilmente vai pegar o CNPJ do HGLG e todas aquelas pessoas que fazem essa gestão e mandar embora. Pode até sair, a cabeça ali, você pode até querer acompanhar isso, mas eu acredito que mesmo numa venda para uma outra empresa, eles não vão prejudicar o CNPJ do fundo a ponto de perder esses 400 mil cotistas, né? Ninguém é besta de rasgar dinheiro. Você não imagina o tamanho da taxa de administração disso daqui, correto? Então, quantos bilhões não valem tanto esse fundo quanto a gestora como um todo? Mas tem gente que vende, tem gente que fala, eu não quero ficar num papel que
terminou a história da gestora, ou vai terminar a história da gestora. Foi bom enquanto durou os meus 477% de rentabilidade, mas agora eu vou para um papel que não tem esse tipo de sondagem, de rumor, né? Certo? Então eu notei algumas questões aí interessantes do fundo. Lembrando, cara, digita lá HGLGRI, vai direto na fonte, pega a informação profissional, vai lá no arquivo PDF e lê o relatório. Eu não leio todo mês, não leio sempre, mas a cada meses aí ou até ano eu paro e dou uma lida, aprendo muito. Com relação a esse fundo, vamos lá, então vamos lá para a nossa parte final, que é o veredito. É o seguinte, eu acredito que é um bom ativo. Eu acredito que essa postura agressiva de comprar um outro fundo porteira fechada, essa quantidade de imóveis, o tamanho que ele tem, faz com que há uma segurança jurídica e econômica para você se tornar sócio, né? Claro que no começo, quando você vai entrar, você tem que entrar bem pequenininho, esperar, se habituar. Eu mesmo não me habituei, faz pouco tempo que eu sou cotista, tá? Então, se você é cotista, obrigado, somos sócios. Se você não é, analise, né? Eu não vou falar para você comprar, eu tenho, porque eu acredito ser um bom ativo, todos esses imóveis serem bons, né? Independente se for vendido a gestora, algo assim. Não pretendo me desfazer nos próximos anos dessa cota, né? Se você quiser, se você achar que deve, manda esse vídeo para algum amigo que não conhece o VGG, eu acho difícil, quem investe conhece. E se você quiser comentar, comenta aí embaixo, se inscreve, deixa o like, ajuda o canal, cara, pra gente chegar a 1000 inscritos. E comenta aí qual que é o problema desse fundo. Porque eu olhei aqui, eu criei ali em média um PCA mais 6, uma vacância tranquila, controlada, não encontrei problema, né? Mas você pode me dizer, cara, você não está se atentando a um determinado ponto. Por outro lado, se você quiser comentar por que você acha que esse fundo imobiliário é o melhor, você é fã desse fundo imobiliário do HGLG, pode deixar aqui embaixo, tá bom? E também sugestões para outros vídeos. A gente falou do HCTR no vídeo anterior, fiz um vídeo sobre respondendo comentários. Então, se você comentar de um fundo, de um outro fundo, que fundo que você gostaria que eu falasse aí, trouxe aí uma situação desse fundo que muitas vezes as pessoas falam de maneira genérica dele, né? Tem gente que paga consultoria para olhar o que está no relatório, basicamente, que é algo absurdo, né? Se você quiser que eu fale de outro fundo, fala aí do, sei lá, BTLG11, fala aí do outro ativo, eu posso fazer um vídeo, tá bom? Então, obrigado pelo apoio aí, estamos chegando a 1000 inscritos. Abraço.